Olá pessoal, eu sou o Nandes. Para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, lá no meu Stories, e vocês foram deixando algumas perguntas que eu vou responder aqui hoje. Claramente quando vou conseguir responder todas, então eu fui selecionando algumas que eu achei mais importantes para eu responder aqui hoje nesse vídeo. Então, vamos ao vídeo sem muita enrolação. Então, para dar já início aqui no vídeo, eu vou responder a primeira pergunta, que é do Saudanha 079, que diz: quando começou no digital e com quantos anos? Então, eu não gosto muito de falar a minha idade, porque vocês claramente não gostam de levar a sério quando as pessoas têm uma idade assim um pouco reduzida, né? Então, vou só simplesmente falar aqui quando é que eu comecei no mercado do marketing digital. Então, no digital, eu comecei no ano passado, sendo sincero, mas não significa que eu não havia estudado antes. Então teve muito tempo em que eu estudava sobre o mercado do marketing digital, só não levava para a prática. E foi simplesmente no ano passado, juntamente com o meu irmão, que nós ingressamos no mercado do marketing digital a sério. Começamos mesmo a arriscar, a colocar dinheiro. No princípio foi muito difícil, perdemos muito, mas isso foi algo que foi superando com o tempo, porque de todas as perdas que nós tivemos, o conhecimento sempre estava a ficar. Então foi por esse exato motivo que hoje eu estou aqui. Eu sou o Nandes, que vocês conhecem. Então, a outra pergunta que nós temos aqui é do Fred Arnaldo 666 ou 666, né? Que diz: tenho pouco caixa, uns 50 mil kwanzas, como posso iniciar hoje? Então, Fred, se tu tens 50 mil kwanzas e queres iniciar hoje no mercado do marketing digital, primeiramente eu acho que tu deves começar por investir no teu conhecimento. Quanto mais conhecimento tu tiveres, melhor. Por quê? Porque tem cenas de marketing digital que são muito importantes tu priorizares no princípio, que é fazer tráfego pago e saber pelo menos um pouco sobre o funil de vendas. Se tu aprenderes isso, só depois é que tu tens que entrar na área de começar a colocar dinheiro. Então, antes mesmo de colocares o dinheiro, deves investir em conhecimento primeiro. Acho que é isso que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Então, de seguida, temos aqui a pergunta do Lucas Manuel 909, que diz: quero começar a vender infoproduto, mas não tenho capital para tráfego pago. Então, é muito complicado. Tu queres começar a vender infoprodutos, tens que ter capital para investir em tráfego pago. Por quê? Eu sempre falo sobre teste criativo, que é muito importante. Quando tu estás a rodar uma oferta, tu não vais subir com o criativo dos outros, porque é para tu não perderes no leilão. Então, tens que criar os teus próprios criativos. Pode ser a mesma oferta, mas os teus próprios criativos, mas vais ter que fazer os testes de criativo. Nesses testes, tu podes perder dinheiro, porque vamos supor que você não é tão bom a fazer criativo. Então tu vais perder dinheiro. Só que depois de tu perderes o dinheiro, encontras os criativos validados, nos próximos dias tu passarás a ganhar. Mas se tu levares pelo menos um dia ou 2 dias nesse teste sem ganhar nada, é muito complicado. Vamos supor que começaste com 15 mil kwanzas e perde todos os 15 mil kwanzas no teste. Vais desistir do mercado. Então tem que ter dinheiro. Sem dinheiro não tem como. Mas eu falei num vídeo meu que tu podes começar no tráfego pago sem ter dinheiro, né? Aí é de uma outra forma, não é vender infoproduto. Tu vais começar aprendendo sobre tráfego pago e fazer anúncios para outras pessoas utilizando o dinheiro deles. Só assim é que tu podes começar sem ter nenhum dinheiro. E a próxima pergunta que nós temos aqui é a do Luiz OSC, que diz: o que tens que ter no mínimo para rodar suas pequenas ofertas e vender? Então, para tu começares a rodar oferta, você curte o objetivo, no mínimo tens que ter conhecimento sobre tráfego pago, criação de página de vendas, como fazer criativos, funil de vendas na íntegra, e só depois é que vais precisar do dinheiro. Então, tudo isso se complementa para tu conseguires rodar produtos low ticket. Então, a próxima pergunta é do José Tidende 23, que diz: como saber se o meu criativo já saturou? Então, para tu saberes que o teu criativo já saturou, é simples, né? É só tu analisares as métricas, né? Então, quando o CTR começa a cair, o teu CPM aumenta, o CPC aumenta, o teu ROI baixa, então a tua conversão fica fraca, você vai conseguir dar conta que o teu criativo já está a começar a ficar saturado. Mas quando ele ficar saturado, não precisas claramente criar outro do zero. Às vezes só precisas de fazer uma variação, né? Vou dar um exemplo. Sim, pode simplesmente pegar no teu criativo e mudar se calhar o texto ou o gancho, colocar mais animações para deixar o vídeo mais entretido. Então, é só fazer as variações, não precisas exatamente ter que fazer um outro criativo do zero. E a próxima pergunta é do Elfitz, que diz: usas criativos com VEO3 ou utilizas clipes de bancos de imagens para ofertas low ticket? Então, Fields,
Eu faço criativos de imagens e de vídeos. Quando eu faço criativos de vídeos usando inteligência artificial, normalmente eu utilizo o Dreamface e o Fish Audio para fazer isso. Agora, quando eu faço criativos de imagem, faço mesmo na mão. Então, uso plataformas como Photoshop ou Canva para me ajudar a criar umas imagens. Eu trabalhei com design durante muito tempo, então tenho alguma experiência em criação de imagens ou edição de imagens nesse caso. Edição de imagem e edição de vídeo, né? Por isso que me facilita muito fazer os criativos. E a próxima pergunta aqui é do Abega, o poeta, que diz: quando começaste, foi sozinho ou tiveste alguém experiente ao auxílio? Então, essa pergunta aqui tem muito aquele ditado que diz: vamos juntos, porque sozinho é mais difícil, né? Então, sim, quando eu comecei no marketing digital, eu não comecei sozinho, comecei com meu irmão. Já tinha algumas pessoas também que eu conhecia que estavam a estudar sobre o mercado, mas muitas delas não tinham resultado. Então, começamos juntos, claro que um foi aperfeiçoando numa área, o outro aperfeiçoou na outra, e depois fomos auxiliando isso. E hoje em dia nós conseguimos fazer o trabalho um do outro da melhor maneira possível. Então, não comecei sozinho. Porque quando tu começas sozinho, o caminho fica muito mais difícil e é doloroso. Por isso eu fico indignado com pessoas que têm medo de pagar mentoria, sendo que se tu pagares uma mentoria, a pessoa vai basicamente encurtar o teu tempo, que tu poderias descobrir em 2, 3 meses, vais descobrir em menos de uma semana. Então, invista no vosso conhecimento. Só escolham pessoas certas para vos ensinar. Só isso. A próxima pergunta é do José Chindandi 23. Acho que já fez uma pergunta também. Muita gente aqui fez várias perguntas, então vocês vão ver pessoas aparecerem diversas vezes e isso é normal. Conta um pouco do seu princípio na net. Quando é que começou a faturar? Então, eu não tenho muito tempo no mercado do marketing digital operando, mas eu tenho muito tempo no mercado do marketing digital estudando. Eu estudei durante muito tempo, mas o que me faltava era a coragem de aplicar. E teve momentos também que eu aplicava, perdia dinheiro e desistia. Foi só no ano de 2025 que eu realmente comecei a ter lucro com marketing digital, comecei a faturar muito, porque foi o ano em que eu desbloqueei muitas cenas que me privavam no passado. Então, não tem muito tempo. De lá para cá, acho que passaram por aí alguns meses. Não tem um ano ainda. Mas pelo conhecimento que eu já tinha e por ter pessoas ao meu lado que também tinham conhecimento, foi o que me ajudou a conseguir fazer os números de faturamentos que eu fiz em tão pouco tempo no mercado operando. E agora temos aqui a pergunta do Abega, o poeta, né, que diz: começaste no orgânico ou no pago? Então, no marketing digital, sendo sincero, eu comecei no tráfego pago, né, porque quando eu comecei a faturar no mercado, eu ainda não gravava conteúdo nas redes sociais. Tanto é que muita gente que me conhece desde o princípio, né, ou acompanha nesse caso, sabe que o primeiro vídeo que eu fiz no TikTok foi falando sobre a conha e que eu tinha um saque preso lá. Então, naquele momento eu já faturava, só não levava para o digital. Fiquei tão indignado que tive que gravar um vídeo a expor sobre a situação. Mas depois disso passei a investir mais no orgânico. Eu já tinha conhecimento sobre orgânico também, só não fazia isso com a minha cara. Então eu tinha páginas que eu geria de outras pessoas que tinham diversos seguidores. Eu sabia táticas de viralização, como fazer para viralizar num determinado nicho, né? Então tinha outras páginas aí a rodar que eu estava no bastidores, mas com o meu próprio rosto. Comecei no ano de 2025, em dezembro. Comecei a levar a sério muito depois, nesse ano já de 2026, mas depois de alguns meses. Acho que por volta de março, junho, por aí, se não me engano. E a próxima pergunta que nós temos aqui é do Carlos JS7, que diz: na fase de teste, deixas a rodar quanto tempo? Ou no mesmo dia, podes ir na pré-escala ou escala? Então, Carlos, eu na fase do teste deixo rodar por aí uns 1, 2, 3, 4, se calhar uns 3 a 4 dias, né? Vai depender do desempenho e de como vai estar os criativos. Quanto mais criativos validados eu conseguir encontrar, melhor, porque isso vai aumentar o meu tempo de poder subir para a pré-escala e depois ir para a fase de escala. Sim, eu nunca escalo no mesmo dia, porque num só dia o Topix não fica inteligente o suficiente para tu poderes ter dados para entrar no processo de escala. Então isso requer um tempo, tem que esperar. E também a conta de anúncio não está preparada para aguentar a escala. Vai cair, pode não aguentar e vão bloquear a tua conta de anúncio rápido. Então, a próxima pergunta que temos aqui é novamente do Carlos JS7, que diz: existem ofertas que nem sempre precisam de VSL, mas como é que tu fazes as tuas quando usas? Então, sim, tem ofertas que não precisam necessariamente de VSL no seu todo, né? Então, quando eu preciso de VSL, eu uso inteligência artificial para criar os meus vídeos e gerar os áudios e edito no CapCut normalmente, porque eu nunca tive problemas com a edição. Eu trabalhei com edição de vídeo durante muito tempo, isso para mim é básico nos dias de hoje. E quando usas? Quando eu uso, né, depende da oferta. Quando eu sei que a minha taxa de confiança na página de venda está baixa e eu preciso aumentar,
a confiança no cliente. Usando uma VSL na minha página de vendas vai me facilitar muito, porque aí eu vou conseguir transmitir mais confiança e credibilidade no meu produto no cliente para lhe fazer chegar até a etapa da compra. Então, isso vai depender muito da oferta que eu estou a rodar e de como está a taxa de confiança na minha página de vendas. E a próxima pergunta que temos aqui é do Irineu Digital Pro, que diz: consigo começar no marketing digital sem PC e ter bons resultados? Então, Irineu, tu consegues sim começar no digital sem PC e ter bons resultados, porque digital não é só tráfego pago, é orgânico também. Então, tu podes criar conteúdos nas redes sociais e pensar a longo prazo. E com um telefone, um smartphone, tu consegues muito bem criar conteúdos que agreguem valor nas pessoas, a construir uma audiência, ter uma comunidade, depois ser reconhecido na tua área de atuação e fazer muito dinheiro com isso. É muito normal. E a próxima pergunta é do TK Gomes, que diz: na madrugada baixas o orçamento das campanhas ou pausas? Então, na madrugada não baixo o orçamento da campanha nem pausa. Eu deixo da forma que eu iniciei, porque para mim funciona assim. Para ti pode não funcionar, mas para mim funciona assim. Então, eu acho que a madrugada é uma hora que vende muito, então não tem necessidade de baixar as campanhas. Tem uma hora que está muito propícia a tu teres muitas vendas, que é das 0 até 1 hora. Nas outras horas, que não tem muita gente ativa nas redes sociais, o Facebook também não gasta muito, então não precisas te preocupar. Se tu notares que está gastando muito, aí sim, se tu quiseres, podes tentar mexer, mas desativar as campanhas não é algo muito aconselhável. Tu não podes desativar as campanhas à toa, senão vais matar. Então é sempre bom que tu analises antes de começares a desativar as tuas campanhas. Já? Tens que pensar primeiro um pouco. E a próxima pergunta que temos aqui é do PM7, que diz: X1 é um bom modelo de vendas para levantar caixa. Por quê? Então, X1 é sim um bom modelo de vendas para levantar caixa. É melhor que o Response Direct, o X1, porque lá no X1 tu consegues falar diretamente com o teu cliente. Então, se ele tiver alguma objeção, tu podes quebrar lá. Já na venda direta, tu vais depender de toda a estrutura que tu criaste, que funcione para quebrar as objeções do cliente. Se não quebrar, o cliente sai da tua página de checkout. Mas no X1 tu consegues ter uma comunicação com o cliente. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que ofertas como do nicho hot, né, que estão muito propícias a tu venderes muito no X1, são muito boas, porque tu levas o cliente lá e lá tu vais conversar com o cliente, vais explicar as opções que tem, tudo aquilo que o cliente pode adquirir e depois tu consegues fazer o cliente pagar. Então ele fica preso contigo aí. Mesmo se ele sair, tu ainda podes relembrar: olha, ficaste de adquirir a cena X, não adquiriste porque tem aqui. Então é muito bom. Todo mundo sabe que nicho hot é um nicho muito bom para subir caixa. E a maior parte das first players no marketing digital, que hoje em dia faturam muito, começaram no nicho hot, não sintam vergonha, pá. A pergunta é do, acho que é Pedro, né? 02413, que diz: aquilo da Automify verde, o que é? Normalmente a Automify é branco e azul, mas estou a ver verde agora. Então, tu provavelmente usaste no tema branco a Automify e o que tu viste azul era quando tu clicavas nos itens de menu lá, para entrar no resumo e nas outras opções. O que aparece verde é quando tu estás a ter lucro e as tuas campanhas estão a ter um bom resultado. Tudo fica verde. Se tiver até um péssimo resultado, vai ficar vermelho. É como se tu estivesses a perder, é um prejuízo. Então, vermelho, prejuízo, lucro, verde. É basicamente assim que funciona. O que tu viste azul está relacionado com o layout da plataforma, não tem nada a ver com as operações. E a próxima pergunta é do Manuel Teca, que diz: melhor estrutura para teste? Então, aqui eu não vou enrolar muito. Melhor estrutura para teste que funciona comigo é a de 1. Tu vais colocar o orçamento no conjunto de anúncio e vais ter um conjunto e um anúncio. Nesse caso, uma campanha, um conjunto e um anúncio. É a melhor estrutura para teste para mim. E deixa sempre o orçamento no conjunto para o Facebook gastar o valor que você decidir. Se tu deixares na campanha, ele quem vai decidir qual dos criativos ele vai colocar mais dinheiro. Então, o que nós queremos fazer é teste. Então, todos eles têm que ter o mesmo valor. Tem que estar de uma forma igualitária. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que gostem. Não consegui responder aqui todas as perguntas. Tinha algumas que não dava mesmo para trazer, porque eram um pouco básicas, genéricas, né? Da próxima vez, quando eu colocar uma caixa de perguntas, tendem a colocar perguntas mais técnicas, que tem mais a ver com o trabalho, para poder responder aqui. Então, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, subscrever o canal, compartilhar o vídeo. Subscrevam mesmo o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, visto que eu já estou ficando aqui no YouTube. E é isso. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Insta, e eu vou estar sempre lá a gravar conteúdos para vocês. Eu sou o Nandes e eu vos espero no próximo vídeo.